nosso bate-papo aqui sobre... cheguei a comentar com vocês lá na nossa aula, já tinha tempo que a gente não estava aqui de volta, né? Tivemos aí as semanas da enfermagem, da biomedicina, e começamos a falar, né, sobre essa questão aí envolvendo saúde ambiental, que é uma área que eu quero frisar bastante aí com vocês, principalmente que a gente possa fazer juntos, tá? Vai ser até vai fazer parte da nossa atividade. Eu vou até dar um tempo maior para vocês. A gente começou a fazer aí o mapa mental na aula passada, né, na aula do dia 8, se não estiver enganado, 7 ou 8, em que a gente começou a comentar aí sobre essa questão de resíduos e de todas as particularidades que tem dentro desse procedimento. E a gente começaria, então, a falar agora sobre uma RDC, que é uma legislação da Anvisa, que a RDC é a Resolução Deliberativa de Colegiado da Anvisa, de número 222 de 2018, que ela, na realidade, revogou a antiga RDC 306, que era de 2004, que trata exatamente sobre o plano de gerenciamento de resíduos sólidos de saúde. E nossa atividade, inclusive global aí desse nosso bimestre, será a realização de um plano desse, tá? Nós vamos fazer exatamente um plano de gerenciamento desse juntos, mas deve ser uma coisa, né, com certeza inicial, básica, para vocês entenderem como funciona um plano de gerenciamento de resíduos. E porque, na maioria das vezes, vocês com certeza serão os responsáveis técnicos por esses resíduos. Inclusive, até na nossa aula de amanhã, eu vou comentar com vocês, até tem um estudo, tem uma tese de mestrado, inclusive, da Universidade Federal de Tocantins, que eu vou mostrar para vocês exatamente a importância, não só do ponto de vista de saúde ambiental, mas também no quesito financeiro, em relação a esse cuidado que a gente deve ter com a geração, segregação e todos os processos que envolvem os resíduos sólidos de saúde. Lembrando sempre que quem está aqui com a gente, aqui remoto, ao vivo, se tiver qualquer dúvida ou qualquer coisa à medida que a gente for comentando aqui, pode chamar aí no chat ou pode mandar o áudio, tá? Que eu respondo e a gente vai trocando uma ideia a respeito, porque eu imagino que essa é uma legislação, ou mesmo um programa, que muitos de vocês com certeza não conhecem, ou mesmo aqueles que até já trabalham na área, que conhecem, em teoria, talvez não saibam algumas questões importantíssimas sobre a geração desses resíduos, como, por exemplo, onde você coloca determinados resíduos do tipo, por exemplo, restos de medicamento, onde você coloca alguns resíduos como resto de um soro, enfim, eu vou comentar aqui sobre vários resíduos com vocês, para que vocês tenham esse entendimento, essa ideia, e possam realizar ele de forma adequada, porque na maioria das vezes o que na enfermagem, não só a enfermagem, tá, mas o que geralmente acontece na geração desses resíduos? O pessoal joga sempre todos eles dentro daquele saco branco leitoso, aquele saco do tipo A, né, que seria aquele que tem eu vou mostrar aqui já na aula aí para vocês, mas basicamente é aquele que tem a inscrição de risco biológico, né, e coloca achando que tudo é resíduo hospitalar ou resíduo do tipo A, quando na verdade não é. Na realidade, você tem um monte de resíduos que você não precisa colocar tudo num recipiente só. E principalmente porque muitos, infelizmente, até desses resíduos, eles são resíduos comuns, tá? Resíduos como plástico, papel e tudo mais, que na realidade estão sendo colocados e acondicionados de forma inadequada dentro do resíduo que é teoricamente considerado A, e a destinação final dele é bem mais cara do que o resíduo D, que seria o resíduo normal, o resíduo comum que a gente gera dentro das unidades. Então, pessoal, falando um pouco mais sobre essa RDC, né, que está aí para vocês, a RDC, ela foi, em 2018, ela revogou a RDC 306. Veja só, eu até tenho sempre uma grande crítica sobre essa questão ambiental. Eu falo isso muito com os meus alunos da disciplina de legislação ambiental. Essa ainda, pelo menos, foi revisada aí, né, agora, em 2018. Veja só, 14 anos depois, né? Desde 2004 que mantinha-se a mesma legislação. Aí você vai dizer, por que não mudou muita coisa? Pô, como não mudou muita coisa?
coisa. Imagina o que não mudou em 14 anos em relação às políticas e processos ambientais, né? E ela só foi revogada aí, né, em 2018. E ainda assim ela melhorou alguns pontos só que eu vou comentar aqui com vocês. Mas essa, pessoal, é a lei, eu coloquei até para vocês lá no grupo, no portal também, esse material dessa nossa aula aqui, e o material complementar que está lá, que é essa RDC comentada, a gente vai falar um pouco dela melhor. Vocês entendam e compreendam como gerenciar. Na verdade, eu vou comentar aqui com vocês desde a criação. Desde como você cria um bom plano de gerenciamento dos seus resíduos, mas é claro que para você poder conseguir confeccionar, conseguir fazer um plano desse, você tem que conhecer como se fazer o procedimento e tudo mais. Eu vou mostrar muito isso aqui para vocês. Tá? Então, a RDC 222 de 2018, ela vem parte horrorosa que acontece hoje, né, no nosso mundo, que é a geração de resíduos e seus acondicionamentos de forma inadequada no ambiente, tá? O que tem a geração, infelizmente, aí, muito abundante ainda, né, no mundo. A gente sabe algumas questões aí gerais, até internacionais, que de 18% até 64% dos serviços de saúde não utilizam métodos de disposição adequado para esse resíduo. Tá? Isso é uma realidade horrorosa para nós. Algumas questões, isso aí vale bem a pena eu comentar com vocês, ó, por que nós estamos aí nesse famoso tempo aí, né, de coronavírus, mas não é só o tal do coronavírus, a gente tem tantas outras doenças e tantas outras coisas que afligem aí o nosso mundo nessas questões ambientais. Então, tá aí um exemplo, ó. Aí eu tenho uma tabela mostrando para vocês exatamente alguns micro-organismos e o tempo estimado de sobrevivência deles, tá, no ambiente. Tá? Por exemplo, se você acondicionar de forma inadequada, aí nesse caso até, porque o que eu estava dizendo até no início, né? Geralmente o pessoal faz o acondicionamento de forma inadequada, principalmente o quê? Eu não tenho certeza para onde que eu tenho que pôr esse resíduo, então pelo certo, pelo duvidoso, eu coloco onde? No resíduo A, né? Que é aquele resíduo, como eu disse para vocês, o resíduo do saco, né? Branco, leitoso, com a inscrição de perigo biológico. Ou acha também que o descarpaque, que é o resíduo do tipo E, que é o pérfuro cortante, acha também que aquela caixinha amarela, né, ela é também um buraco negro. Eu também não sei se esse frasquinho vai ou não vai, joga tudo lá dentro também. É um problema. Agora, aqui pode acontecer também o contrário. Às vezes as pessoas pegam hospitalares e os colocam junto com os resíduos comuns. Tá? Dos dois lados tem um problema. O problema principal, quando você pega esses resíduos, que não são, por exemplo, resíduos do tipo E, ou são até resíduos comuns, e colocam tudo no ar, o principal problema aí vai destinar todo mês um monte de resíduos que estão misturados, que não eram resíduos de saúde, e eles estão indo embora para tratamento como se fossem resíduos de saúde, e isso tem preço, né? E você acha mesmo que as empresas de coleta vão lá abrir o seu lixo para saber se você está separando direitinho? De jeito nenhum. É óbvio que ela quer faturar, então ela vai receber, até por questões de segurança também, né? Ela não vai abrir lá o seu resíduo para poder olhar. Então ela vai pegar e vai ter a destinação, que eu vou mostrar já já para vocês, tal, adequada, beleza. Agora, pode acontecer, até depois eu vou dar uma pesquisada, nem sei se ainda tem, se dá para ver. Eu lembro que tinha aquele programa que passava na Bandeirantes, aquele programa CQC, tinha o Oscar Filho, que era um dos apresentadores, ele fazia algumas reportagens de alguém que mandou alguma denúncia, e ele fazia aí uma reportagem. E uma delas até foi num hospital. Eu tenho quase certeza que eu acho que eu consigo encontrar, até a hora que acabar aqui, finalizar aqui a nossa aula, eu vou ver se eu mando o link para vocês. Mas lá fala exatamente sobre um hospital que, para economizar, fazia o contrário. Pegava os resíduos, que eram os resíduos de saúde, colocavam dentro dos sacos de lixo preto, né, amarrados, que não dá para ver nada e tudo mais, e punha resíduos de saúde lá dentro. Por quê? Porque aí depois quem vinha buscar era a empresa que faz coleta de lixo domiciliar normal da cidade. E levava para aterros, etc., e aquilo era acondicionado também no ambiente. E aí está aí o problema. Você tem, por exemplo, alguns vírus, como o da polio, que pode ficar de 20 a 170 dias no ambiente. O micobactério da tuberculose, de 150 a 180 dias, até 6 meses, olha aí.
A leptospira, da leptospirose, 15 a 43 dias. A salmonela, de 29 a 70 dias, tá? O Ascaris, né, que é o Ascaris lumbricoides, famosa lumbriga, pode ficar de 2.000 a 2.500 dias, mais de 7 anos ele ainda é viável, né, até porque ele é um tipo de euminto. A própria ameba, né, a entamoeba histolítica, de 8 a 12 dias, e algumas larvas de vermes podem ficar de 25 a 40 dias. Enfim, aquele resíduo vai se tornar operante ainda de várias transmissões de doenças, exatamente por causa do acondicionamento sendo feito de forma inadequada. E é por isso, pessoal, que a gente traz aí algumas questões que são extremamente importantes para que a gente possa, então, entender essa ideia, né, essa condição, para que possa ocorrer exatamente essa destinação correta, é você ter um plano de gerenciamento desses resíduos. E esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos de saúde, que é o PGRSS, é exatamente esse documento que vai apontar para nós aí várias ações relativas a manejo de resíduos, tá? Características e tudo mais, que depois aqui eu estou fazendo um panorama geral dele e depois a gente vai ver, através até daquele arquivo que eu mandei, ponto a ponto. Alguns são um pouco mais específicos, a gente até não vai entrar em detalhe, eu vou pensar aí para nós o que nos importa muito aqui na questão da enfermagem como gestores deste processo, tá? Então, esses resíduos que vão ser gerenciados por essa normativa são todos eles, né? São todos aqueles que têm de natureza médico-assistencial, né? Seja humana ou até animal, em clínicas veterinárias também tem que ter um plano de gerenciamento de resíduos. Aqueles de centro de pesquisa, desenvolvimento, área de farmacologia, farmácia, todo tipo de medicamento, imunoterápico, clínica de vacina, necrotério, funerária, serviço de medicina legal, barreira sanitária. Hoje, inclusive, eu até fiz o plano de gerenciamento de resíduos sólidos de saúde, por exemplo, até do próprio estúdio de tatuagem do meu irmão. É uma exigência também, porque querendo ou não, depois de se fazer a tatuagem e tal, tem a agulha e tem ainda resíduos lá que possam ser, que podem ser, inclusive, porque querendo ou não, na hora de fazer uma tatuagem, você pode ter ali na verdade, não vai ter a contaminação, porque, fazendo um merchandising para o meu irmão, todo o estúdio do tudo que ele usa lá é completamente descartável, né? Então, um estúdio dele é 100% descartável. As agulhas que ele compra, ele abre ali na hora e usa. Obviamente que jamais ele ia usar isso em mais de uma pessoa. Então, assim, até porque, não é só porque é meu irmão, mas porque eu fiz o plano de gerenciamento para ele. E ele me explicou, até porque quando você vai montar, quando você vai gerenciar, como é o caso, né, dos processos em que vocês vão também ter vão poder também trabalhar com isso, você precisa conhecer todo o processo de trabalho, desde onde começa. Por isso que é tão importante a gente conhecer tudo isso, pessoal. Não é só você ir lá na área de enfermagem e saber fazer a parte prática, técnica, é você também conhecer todo o sistema de prestação de serviço de onde você está, seja no hospital, numa clínica, etc. Porque aí você vai ter a condição de exatamente gerenciar tudo isso. De onde vem esse material e para onde vai esse material, né? Então, no caso dele lá, tem essa possibilidade de contaminação, então depois ele tem um descarpac, um separadorzinho lá de agulha, tem um plano de gerenciamento para um procedimento operacional padrão de poder fazer, né, toda a limpeza do local, higienização de bancada, higienização dos materiais, asepsia, tudo, tá? E até mesmo fazendo um merchandising aí para ele, quem gosta também de tatuagem, ele tá, inclusive, ele vai fazer um sorteio de uma tatuagem R$1.000. Inclusive, as promoções dele, né? Se ele chegar a mais de 15 mil seguidores, ele vai sortear 2 tatuagens no valor de R$3.000. Isso mesmo, 2 tatuagens. Depois seguem o perfil dele lá no Instagram, luga, né, .tatu, luga.tatu. Depois eu coloco aí para vocês no perfil aí também, para vocês ajudarem meu querido irmão lá. O melhor tatuador de BH, fazendo merchan para ele. Então, pessoal, como eu estou dizendo, é o seguinte, você pode trabalhar com essa parte. E é algo que eu sempre comento com vocês. A gente não fala muito aí, às vezes, mas a gente vê muito as disciplinas aí na enfermagem, e às vezes na parte, acho que vocês até tiveram empreendedorismo também, mas é uma área também que poucas pessoas da área de enfermagem buscam, que é a área de assessoria em enfermagem, de consultoria mesmo, em que você pode também, como profissional, implantar, você pode produzir um plano de gerenciamento desse, né, para um hospital, para uma clínica e tudo mais.
e acompanhar o desenvolvimento dele. E isso é extremamente importante. Você pode ganhar, você tem valores que você pode cobrar em relação a isso, né? Em relação a você ter a implantação e tudo mais. Tem muita coisa bacana de ser feita, tá? Bom, e basicamente, uma das coisas que são extremamente importantes para o sistema de gerenciamento, primeiramente, a prevenção é você tentar gerar menos resíduos quando possível. Você reaproveitar é muito pouco, eu sei que dentro da área de saúde dificilmente você aproveita alguma coisa. Tá? Geralmente alguma coisa que eu já vi, mais questões de artesanato mesmo, às vezes assim, e obviamente de alguns materiais como o resto de um frasco de álcool, alguma coisa assim, tá? Muita pouca coisa você pode usar para recuperação. E a destinação ambientalmente segura, que é você fazer o tratamento prévio, né? Que tem alguns casos que dá para você fazer autoclavagem, etc., e fazer exatamente a disposição final desse resíduo. Tá? Bom, aqui eu vou comentar, como eu disse para vocês, hoje eu falaria de uma forma mais generalista aí sobre o plano de gerenciamento, mas aqui eu vou comentar com vocês as etapas, tá, que eles possuem aí para desenvolvimento do plano. Primeiramente, qual é a identificação do responsável? Quem é o responsável técnico para a elaboração e acompanhamento do plano de gerenciamento de resíduos? A grande maioria, pessoal, que eu conheço, na maioria de clínicas, etc., são enfermeiros, tá? Então, é importante aí vocês conhecerem, porque às vezes vocês poderão ser chamados a ser esses responsáveis técnicos e, obviamente, para ser um responsável técnico, você precisa conhecer aquilo que você está se responsabilizando. Então, você vai fazer a identificação do responsável, mas não só é você, tá? Você tem que montar uma equipe para te ajudar, tá? Em vários departamentos, dentro de uma clínica, de um hospital. Se for um ambiente menor, uma clínica menor, pode ser somente você, tá? Então, você vai ter que formar uma equipe para designar a execução desse plano de gerenciamento de resíduos. E aí é que vem algumas questões que o treinamento tem que acontecer de forma bem prática também, mas você tem que fazer esse treinamento aí com o pessoal para que eles possam entender, e não é só treinar uma vez, tá? Eu, quando faço consultoria, inclusive nessa área de elaboração desse plano, eu não só faço a implantação dele, mas eu acompanho, você tem que acompanhar aí pelo menos durante aí alguns meses, você tem que voltar a fazer um treinamento de certificação, porque senão as pessoas não vão lembrar, elas vão se esquecer. Se você falar uma vez só, depois de um certo tempo, elas vão se esquecer. Você tem que ter uma ferramenta em que a pessoa pode fazer pesquisa, enfim, para identificar o tipo de resíduo que está sendo gerado e onde se acondiciona ele. Isso é, talvez, assim, o coração do plano de gerenciamento. A separação certa do resíduo e o acondicionamento dele nos lugares certinhos. Aqui, de forma geral, pessoal, depois da RDC, vocês vão ver, a RDC traz vários parágrafos mostrando todos os tipos de resíduo e qual o grupamento que ele possui. Por exemplo, o grupo A, que é o resíduo biológico, esse que tem aí, né, a inscrição de risco biológico aqui, que vocês estão acostumados a ver, é um saco branco, leitoso. Pode acontecer também alguns sacos vermelhos, e amanhã eu explico melhor para vocês não confundirem, tá? Porque já me perguntaram uma vez, tem diferença, tá? Você pode ter um saco desse vermelho com a inscrição, tá? Para não confundir em ser aquele saco vermelho que você pode ter acondicionamento de resíduos recicláveis do tipo plástico, por exemplo. Não é o caso, tá? Aqui são resíduos que não precisam de tratamento antes de serem destinados. Amanhã eu explico melhor para vocês. E o saco branco leitoso é o que precisa de tratamento antes de destinação final. Eles são do grupo A, e depois eu vou mostrar para vocês que existem vários subgrupos, do tipo A1, A2, A3 e tal, tá? Que é de acordo com o tipo de material cirúrgico e por aí vai. O grupamento B, que muita gente nem sabe que ele existe, que é o grupamento de resíduo químico, tá? Ele que, por exemplo, deve ser acondicionado para ele, geralmente dentro de bombonas devidamente identificadas, como eu vou comentar na legislação para vocês amanhã. Tem, né, eu falo amanhã, mas do dia 5, né, que no caso amanhã, hoje é dia 5. Hoje é dia 4, aliás, isso, dia 4, na aula do dia 5, que a gente vai disponibilizar para vocês amanhã. O grupo B é um grupo de resíduo de medicamento, é um resíduo químico, e é um
talvez um grupamento aí que, em termos de geração de resíduos, todo mundo esquece ou nem sabe. Pega esse resíduo que é um resto de medicamento, por exemplo, e joga tudo no ar. E não é, gente. Tem um resíduo, tem um grupo só para ele, para ter destinação adequada só para ele, inclusive com custos diferenciados só para ele. Porque senão você começa a jogar tudo no ar. E às vezes ele nem é. Eu vou mostrar, inclusive naquela tese de mestrado que eu comentei com vocês, exatamente essas questões, onde algumas pessoas, por exemplo, dentro de hospitais ou dentro de laboratórios, às vezes pegavam lá o resíduo, por exemplo, o frasquinho com o resto de urina, né, para os exames de urina. Pegava aquele frasquinho que estava cheio de urina ainda e jogava dentro do grupo A. Imagina vocês, para quê? Você tem, aí amanhã eu vou comentar um pouco melhor, porque aqui eu quero falar sobre a legislação como um todo, sobre a RDC. Você tem alguns mecanismos para descartar esse resíduo biológico que é do tipo urina, por exemplo. Você não precisa jogá-la junto aí dentro, mas do peso que isso se gera no final do mês. Mais uma vez, se tiver qualquer dúvida, pessoal, chama aí. Ou quem está vendo depois pelo YouTube, manda e-mail, manda mensagem para a gente poder entender a sua possível dúvida. O grupo C é o grupo dos radioativos. Esse daí é um dos poucos, porque o pessoal tem tanto medo, né? E obviamente que tem que ter mesmo, da radiação, mas devia também ter medo dos outros micro-organismos que tem nos outros grupos, né? Mas beleza. Então o grupo C ele é extremamente restrito, muito vinculado a áreas de diagnóstico por imagem, raio-x e tudo mais. Ele tem a sua própria destinação também, tá? Que faz-se de uma forma toda diferenciada, com questões de transporte à base de chumbo e tudo mais. O grupo D é o grupo que a gente está acostumado a fazer até em casa, é o grupo de geração que todas as clínicas, hospitais, etc., então, também tem. Todo mundo acha que, às vezes, assim, todo resíduo que se gera dentro de uma clínica ou de um hospital é resíduo contaminado, resíduo do grupo A, e não é. Tá? E muitas das vezes eu já, em várias consultorias, vi muito dessa questão, das pessoas pegarem lá, por exemplo, vai fazer uma determinada medicação, pega lá uma seringa, aí aquela seringa, né, com a agulha tá ali, abre aquele plastiquinho com papel, né? Então abre aquele invólucro e tal, pega ali e tal, e pega aquele resíduo teoricamente leve, né? Que é só aquele plastiquinho com papel e tal, e joga no resíduo A. Pode ser leve mas imagina um mês inteiro jogando aquilo ali dentro. Então aquilo lá dá peso, e aquele peso indo embora como grupo A, e não é grupo A, ele é grupo D. Ele é até reciclável. Por que ele tá? Porque ele estava em contato com a seringa, mas a seringa que estava ali dentro foi fabricada ali, ele foi instalada ali dentro, ela está completamente estéreo, esterilizada. Então, qual que é o problema? Mas não, joga no ar, e ele era D. Tinha muitas questões, inclusive, em alguns planos de gerenciamento, que melhoraram muito ao longo do tempo aí, em que se tinha, não sei se vocês se lembram, que muitas das vezes essas medicações eram preparadas, às vezes, até no leito do paciente. E, às vezes, lá no leito do paciente tinha um cesto ou um recipiente para receber o grupo A, ficava perto lá no leito, próximo ao leito, talvez, ou dentro do quarto, ou dentro da enfermaria onde estava. E aí, o que acabava acontecendo? Muitas das vezes o pessoal que estava lá ia receber uma visita, essa visita vinha, isso aconteceu. E teve uma colega que, inclusive, formou comigo na minha pós-graduação, que é enfermeira, que fez um trabalho, inclusive, dela de pós, foi sobre a área de gerenciamento de resíduos, que tirou até fotos. Na apresentação dela, ela mostrou, às vezes, esses recipientes grandões, né, que tem um saco branco lá dentro e tal. A pessoa foi lá, sei lá, levou um jornal para a pessoa que está internada ler, não sei o que, a pessoa terminou, ou sei lá, só levou para mostrar alguma coisa, acabou aquilo lá, jogou dentro do ar. Jornal, pesado, indo embora dentro do ar, gente. Que é um resíduo que vai depois ser tratado, autoclavado, incinerado às vezes, e o jornal ali dentro, um resíduo D que podia estar sendo reciclado. Tá? A não ser, inclusive, o restante das coisas que tem, né? Às vezes dentro dos hospitais, restos de alimentos que estão lá e tal. Inclusive, tem uma questão aí que tá até polêmica, por exemplo, sobre os resíduos alimentares que vêm dos leitos. Esses resíduos alimentares não serem resíduo D, eles serem resíduos potencialmente contaminados, e de fato são. Tá? Porém, ficou uma briga danada, porque se os hospitais começassem a ter que gerenciar e jogar esse resíduo do grupo, que seria um resto de comida, no grupo A, o custo financeiro da destinação seria altíssimo. Então, tem algumas questões que estão sendo estudadas aí para melhoria da geração, da destinação final de resíduos de restos alimentares provenientes do leito, tá? Não aqueles que já estão lá na cantina, que às vezes médicos, enfermeiros, etc., almoçam. Não, é aquele não, é o que vem do leito do paciente contaminado.
e o resíduo do tipo E, que é o resíduo perfuro-cortante, né? Que seriam aí seringas, agulha, entre outros tipos de resíduos que então são gerados nos ambientes hospitalares. Beleza? Dúvida aí no slide dos grupamentos aí, A, B, C, D e E. Se tiver alguma dúvida, chama aí, pessoal. Dá para a gente conversar aqui, senão só eu fico falando aí. Depois você vai ter que tem que fazer parte, tá? Do teu plano de gerenciamento de resíduos. A geração de resíduos, tá? Em todos eles, por exemplo, alguns lugares lá que eu já em algumas leituras que fiz de planos de gerenciamento, por exemplo, foi diminuir não só a questão, porque às vezes o tratamento, pessoal, que você dá ao paciente, não tem como você, às vezes você precisa fazer, às vezes não, você senta ali e tal, você precisa fazer o atendimento do paciente e tal, dificilmente você vai ter uma diminuição aí da geração do resíduo. Mas onde é que pode estar residindo aí a estratégia de minimização? Evitar desperdício, tá? Como? Com treinamento, evitando que às vezes, sei lá, na hora de colocar uma luva, rasgue a luva sem querer, aí você vai ter que jogar aquela luva fora e comprar e pôr outra, e essa luva usada que rasgou por causa de falta de treinamento na hora de pôr, você vai ter que jogar, ela vai gerar resíduo. Por exemplo, às vezes na hora de fazer uma medicação que você errou, enfim, estratégias de minimização vão ter tudo a ver, principalmente com questões de redução de desperdício. Você mapear onde estão as fontes geradoras, né? São nos postos, lá no hospital, são onde que está lá na clínica, de onde vem o resíduo. Na hora que você identifica de onde vem, fica mais fácil de você gerenciar como melhorar o gerenciamento dele. Identificar ainda as normas reguladoras de coleta e destinação, porque você vai pegar essa norma mãe aí, que é a RDC 222, só que você tem que buscar, geralmente, sempre as agências de vigilância sanitária municipais, estaduais, tem também alguns critérios, ou mesmo quando você vai na cidade, você precisa saber quem são as empresas credenciadas para pegar resíduos de saúde, que empresa que você pode contratar, qual é o tipo de destinação que ela dá, enfim, você tem que conhecer as normas reguladoras e também as empresas que são as destinadoras, porque no contrato, quando você monta esse plano de gerenciamento aí, você precisa explicitar nele, né, colocar no plano de gerenciamento. Você tem aqui na nossa região basicamente a Stericycle, né, a Sterlix, que faz essas coletas, você tem que pular junto do seu plano de gerenciamento o seu contrato com a empresa, e você tem que conhecer também o plano de gerenciamento dessa empresa, para onde que ela manda esse resíduo, tá? Você tem que, às vezes, até mesmo, de tempos em tempos, solicitar uma visita técnica para conhecer. Por que eu digo isso? Porque se amanhã aparecer boiando lá no Rio Grande, sei lá, de resto de medicamento, ou não sei o quê, e de repente pegarem lá a lote, sei lá o que, descobrirem que veio da sua clínica, do seu hospital, você é responsabilizado também. Mas quem jogou foi a empresa. Pois é, mas quem contratou foi você. Então você tem responsabilidade solidária sobre seu gerenciamento. Então é importante você conhecer também, tá? As normas aí, os processos de regulação, etc. E a empresa, principalmente, que você está contratando. Você precisa integrar todas essas normativas com as suas rotinas internas, por exemplo, o que eu sempre acompanho e vejo e até recomendo, né, em consultoria. Quando você vai fazer essas destinações, ou a hora que você vai passar nos leitos, ou, né, se for um caso de um hospital, ou determinado momento em que você está lá numa clínica, que você vai recolher esses resíduos, tentar fazer isso na hora de menor quantidade de público, por exemplo, evitar que você, no hospital, no caso, que você faça essa coleta de resíduos na hora de visita, por exemplo. Então, você integra essas normas com as suas normas internas para, lá na clínica, a hora que fecha a clínica, os pacientes não estão lá mais, aí que a gente faz a coleta. Então, tem algumas questões que você deve integrar aí. Identificar quem são esses atores envolvidos. Vai ser quem da equipe de enfermagem, tem turnos, você vai ter que colocar alguém por turno que vai ficar responsável pela análise da área da manhã, tarde, noite, madrugada, sei lá. Tá? Você tem que ter essa condição. Se você funcionar 24 horas, tem que estar 24 horas olhando isso daí, treinando, tirando dúvida, até a galera entrar isso num hábito. Tá? Por isso que eu falo que gente que está consultoria ou é gerente de PGRSS, que faz
Não tem como. Até mesmo essa própria aula que eu estou comentando aqui com vocês sobre esses resíduos do tipo A, B, C, D e E, e quem são eles, amanhã a gente vai comentar mais um pouquinho. Mas se você não der uma lida aí, a gente não trabalhar em cima, fazer o teu mapa mental aí, essa aula é mais uma que é para vocês fazerem, você não vai lembrar. Não vai lembrar. Se daqui, por exemplo, você formar, eu sei lá, o hospital que você trabalha me contratou para dar essa consultoria, ou te chamou, inclusive, para gerenciar ou até mesmo elaborar esse plano. Se você não ler, você não relembrar, etc e tal, você não vai conseguir executar. E aqui é a mesma coisa. Então, toda vez que você for elaborar, for implantar, etc., esse plano precisa, depois de elaborado e implantado, ter sequenciadamente treinamentos para poder explicar, tá, para todos esses atores. Então, você nomeia alguém, esse líder da equipe que está lá sempre treinando, e por aí vai. Tá? Por isso que está aí o item 9. Sensibilização, treinamento e capacitação. Tem que ter. Tá? Em toda a consultoria que eu faço, né, sempre eu acompanho ainda esse local. A cada 2, 3 meses eu tenho que voltar lá para mostrar de volta, para avaliar, para eu, como até um auditor, ver se está funcionando. Estou vendo aqui que vocês estão misturando esse com esse resíduo. O que está acontecendo? Isso e aquilo. Entendeu? Para vocês irem pegando, tá? E treinando e fazendo a coisa certa. Tá? E verificar o que você tem de tecnologia aplicável disponível aí para poder fazer essa destinação. Tá? Geralmente você vai contratar uma empresa que já vai estar responsável por essa identificação dessas tecnologias, mas é sempre bom, obviamente, você conhecer e para onde está indo, principalmente o teu resíduo. E aí depois, gente, nesse ínterim aí, desse processo geral, para o seu plano dar certo, você tem que ter, depois que eu vou só comentar, vocês vão dar uma boa olhada aqui no nosso material, na RDC comentada, você tem que definir bem os objetivos, tá, da legislação, da política ambiental, reduzir aí os riscos, né, inerentes aos resíduos, para diminuir a acidente de trabalho, porque às vezes você vai colocar lá, por exemplo, um determinado tipo de resíduo estava misturado, aí a pessoa que dá coleta vai pegar, pode furar a mão, se você jogou um pérfuro cortante sem querer ali naquele resíduo, tá? Você reduz isso aqui, que é o negócio, além da parte de saúde ambiental, é claro, reduzir custo de manejo de resíduo, isso é lei, tem que acontecer, tá? Reduz o número de infecções hospitalares, tá? Para quem, eu comento isso bastante com o pessoal lá na disciplina de legislação ambiental, não falo tanto aqui para vocês, mas porque depois eu comento lá para não ficar repetitivo, mas reduzir infecção hospitalar, porque às vezes ela está vindo ali, ó. Lembra que eu acabei de mostrar naquele quadro lá atrás a quantidade de micro-organismos que ficam viáveis? Vocês estão vendo a história do coronavírus, quanto tempo que ele fica nas superfícies. Então, você pode reduzir muito o número de infecção hospitalar, manejando de forma adequada o seu resíduo, tá? Incrementar a reciclagem, quando possível, daqueles resíduos D, que é o resíduo comum, tá? E algumas coisas que aí já são do ponto de vista legal, que eu vou só falar para vocês, que depois a gente vai comentar um pouco melhor quando a gente fala da RDC, mas faz parte também aí para vocês, só passando mais rapidamente, os diagnósticos como a caracterização do estabelecimento que você está fazendo o plano, os dados, unidades, número de leitos, pacientes mês, caracterização do espaço físico, projeto, né, e etc., tá? Organograma, quem que são os diretores, onde está a posição do sistema de controle de infecção hospitalar, no caso de hospitais, tá? E aí, tudo isso tem que estar bem delimitado também, aqui eu vou também, como eu disse para vocês, falando de forma geral aí por enquanto, mas todos os seus resíduos, você tem que colocar nesse plano e treinar todo mundo, explicando e mostrando como eles são segregados, ou seja, como é que eles são separados, tá? Quem vai para onde. Depois de separados, onde é que você acondiciona, né? Pegou o saquinho lá, o descartar que fechou, sei lá, onde que você coloca, quem é que faz a coleta interna desses resíduos, onde você temporariamente armazena eles, por exemplo, não dá para, dependendo do tamanho do hospital, não dá para você passar lá nos andares pegando esses resíduos e indo lá de fora, lá onde é o local adequado para a destinação do armazenamento externo. Toda hora que você passa no andar, vai lá, desce o elevador, leva. Não, às vezes você tem no andar, né, um local de acondicionamento temporário, que depois ali, a hora que junta uma determinada quantidade, coloca tudo isso dentro de um carrinho, e aí depois é que leva lá para armazenamento externo. Tem algum tratamento intra-estabelecimento, por exemplo, eu tenho aqui, por causa do tamanho da minha geração, não vale a pena eu pedir para que a empresa que eu contratei trate, né, faça autoclave, por exemplo, desses meus resíduos. Eu tenho um espaço, eu comprei uma grande autoclave,
e lá dentro dessa grande autoclave eu já trato os meus resíduos, então basta a empresa que vem, que eu contratei, pegá-los e destiná-los, tá? Então tem alguns hospitais, tem algumas clínicas que têm tratamento interno. Tratamento extra-estabelecimento, ou seja, o que é feito lá nas empresas, nos galpões, depois para onde eles levam seus resíduos para tratar, quem e quando eles vêm, o caminhão, que dia, que hora, etc., e para onde isso depois vai. É para um aterro, para uma vala séptica, que depois eu vou mostrar para vocês, enfim, tudo isso tem que estar bem delineado, tá? Aqui eu estou só citando, mas depois eu vou explicando para vocês, vou dando exemplos de várias formas que isso é. Então, a segregação aqui, depois vocês vão dar uma onde você separa esses resíduos, capacitação e treinamento, os objetivos, como eu já disse para vocês, né, de minimizar contaminações, reduzir riscos, etc. Os acondicionamentos para ter uma barreira física aí para o teu resíduo, para facilitar a coleta e tudo mais, com os recipientes adequados, também é claro, já aconteceu, não pode chegar numa unidade de saúde e os resíduos, os perfluorocortantes, por exemplo, eu já vi, cheguei lá, estava dentro de uma caixa de sapato, de jeito nenhum. Scarpac, né? O Scarpac é a marca, mas é aquela caixinha e tal, com um saquinho que depois ele fecha, fica lá. Tem que ser adequado, tá? E aí os acondicionamentos também sendo feitos, como eu disse para vocês, o grupo A, né? Naquele saco de branco, leitoso, resistente e impermeável. O grupo B, né? Com a inscrição de medicamento de perigo à saúde, aí, saco branco também com a inscrição que é um resíduo do tipo B, um resíduo químico, substância tóxica. Tem aqui algumas outras observações sobre a compatibilidade dos resíduos, né, ter lá o símbolo do risco químico, como eu acabei de dizer para vocês. Se for algum caso, né, de resto de medicação quimioterápica, tem que também estar inscrita lá, é até um recipiente separado, escrito risco químico e quimioterápico. O grupo C, de acordo com a norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear, tá, com gerência de rejeitos, então geralmente você tem uma empresa própria para colher isso daí nos locais. Grupo D, que é o grupo nosso aí de resíduo comum, que não são só os resíduos não recicláveis, resto de comida, etc., mas também dá para você praticar, olha só que coisa inovadora, um processo. Quantas vezes você chega dentro dos hospitais, etc., às vezes está com visita, o paciente está lá, a galera entra, está com uma latinha de refrigerante, sei lá, então tem como fazer uma reciclagem do hospital? Claro que tem, É difícil de ver? Por isso que está aí para vocês inovarem e trazer algum projeto para a gente implantar. E o perfluorocortante, tá aí o Scarpac, que eu comentei com vocês, tá? Ele é rígido para você desprezar agulha, com seringa, tá? Sem... Coloca-se aqui, você vai fazer uma ressalva aí, desprezar as agulhas juntamente com as seringas. Olha lá, nem sempre, tá? Porque tem algumas que vêm que não dá para você tirar, tinha, na verdade, tá? Até depois vocês corrigem essa ideia para mim. A ideia é a seguinte, hoje em dia a maioria dos Scarpacs tem que você pode colocar só a agulha cai lá dentro, tá? Aí aquela seringa, ela assim, você tem ela, por exemplo, ela entrou em contato com algum fluido do paciente, com sangue, com algum tipo de aspiração que você fez, sei lá. Entrou em contato com algum processo que é infectante, essa seringa vai para o ar depois. Ah, não, eu só preparei uma medicação e essa medicação foi aplicada no paciente, sei lá e tal, eu tirei aquela seringa que tem talvez um restinho de medicamento ali, pode ser colocada no resíduo B, que era só com um restinho de medicamento que ficou ali dentro, e às vezes fica tão pouco ou nada talvez ali dentro, que aquela seringa, por que não, pode ser colocada como resíduo do tipo D, um resíduo comum, tá? Mas só a seringa, porque a seringa na verdade ela é o quê? É um plástico com um embolozinho, com uma borrachinha. Então aquela seringa, mais uma vez, pessoal, se ela não entrou em contato com nenhum processo biológico, não caiu um resto, se pode, tem que respeitar. Então você joga ela para o ar depois, tá? Não sei se voltou um pouco de sangue, não sei. Entrou em contato com qualquer tipo de processo biológico, contaminante do paciente, resíduo a seringa. Não é para ir para o Scarpac. Por isso que eles lotam. Tá? Pega lá, por exemplo, eu peguei aquele frasquinho, é um frasquinho de medicamento que você enfia a agulha naquela borrachinha e depois fica aquele vidrinho. Aquele vidrinho vai para o resíduo B, ele resíduo químico. Ah, não, é aquele lá, é uma ampolinha, aquela que você quebra. Opa, quebrou. Aquela regiãozinha ali, ó,
ficou pérfuro cortante, porque ela fica quebradinha, né? Pronto, tá falado, pérfuro cortante. Aquilo lá vai para o Scarpac. Tá? É a agulha, é a coisinha do bisturi, tudo que é pérfuro cortante só vai lá para dentro. Nada de ficar colocando nada de scalp, essas coisas plásticas e tudo. Não, gente. Scarpac é só pérfuro cortante, é um dos resíduos mais caros para se descartar. Então, eu vou até fazer bem essa questão de explicar isso para vocês com questões práticas, para que vocês possam replicar esse conhecimento e não fazer o acondicionamento de forma inadequada. Armazenamento interno, né, que nós temos aí também em relação a outros processos que eu acabei de dizer para vocês. Já vi que a Ruth mandou uma pergunta aí, já te respondo. Só para a gente finalizar aqui, eu já venho para a questão da pergunta. Mas vamos aproveitar o momento, deixa eu já ver o que você disse aqui. Sim, comentou aqui a Ruth. Os fabricantes também teriam que pensar nisso, porque tem vacinas monodoses que vêm numa segunda de vidro. Aí temos que diluir e depois aspirar com a outra. Tem mais gasto de material e consumidor. Exato. Mas olha só, essa ideia, você que trabalha bastante aí na questão de clínica de vacina, tem muita coisa que você vai ver acontecer, e aqui a gente está comentando, e as nossas aulas servem exatamente para isso, para que isso seja, com certeza, a empresa que fabrica essa vacina, que com certeza deve ser uma grande empresa, tem uma forma que você pode entrar em contato. O negócio é a gente não ficar quieto, pessoal. É você, então, de ir lá, conversar com o fabricante, né, falar, baseado aí na RDC, você vai falar até chique agora, você vai falar, baseado na RDC 222, 2018, que é, né, o plano de gerenciamento de resíduos e tal, eu tive uma ideia. Pô, é uma ideia que você pode dar para uma empresa e que depois ela vai falar, pô, legal essa história aí, entendeu? Então, bacana, tem que pensar realmente, porque tem um monte de coisas que de fato são feitas como se fosse feito para jogar fora, e essa ideia feita para jogar fora faz com que você a condicione de forma inadequada, né? Muitas das vezes algumas coisas gere, né? Vai ter uma geração de resíduo a mais, igual você está falando aí. Bacana, bacana. Depois leva essa informação para o fabricante via e-mail ou via site para eles, que se alguma coisa que eles voltarem ou quiser fazer até um projetinho nesse sentido para enviar para eles, me avisa, que a gente pode mandar e faz aí um portfólio legal aí de informação para eles, tá? Porque isso aí é muito bacana mesmo. E não só aí na vacina, né? Como você comentou, mas todo mundo que está aí e que trabalha em hospitais e depois quem está vendo aqui pelo YouTube, teve alguma ideia, gente? Traz essa ideia, né? Vamos trabalhar ela, vamos enviar ela para os fabricantes, porque às vezes eles têm, com certeza, ainda mais aí da questão de vacina, ainda mais grandes fabricantes aí que geram e fabricam seringas, agulhas e tudo mais. Eles têm pessoas, né, que vivenciam isso, tem os canais de contato, os representantes, enfim, uma galera. Só que às vezes, assim, quem está na ponta do negócio somos nós, né? São vocês, principalmente na enfermagem, que estão lá, né, usando as vacinas e tal. Às vezes as ideias que estão ali, elas que são boas para vocês levarem para frente, tá? O problema é que eu sei que às vezes é muito trabalho, muita coisa, você às vezes acaba esquecendo, mas não deixa de mandar, não. Porque quando você, então, manda, né, isso daí pro fabricante e tudo mais, é importante para ele, é uma forma que ele pode até, né, gerenciar aí, pode ter uma melhoria em relação à fabricação. Bom, e a de 4 metros quadrados, caimento de piso e tudo mais, tá? Isso aqui é já mais para a parte de engenharia do local. A coleta e transporte tem vários tipos, pode ter a coleta interna 1, que é recolher os resíduos do local de geração até o temporário, dependendo da quantidade, tá? Ou a coleta 2, tá? E o transporte interno, que é o resíduo do local do armazenamento temporário até o externo, tá? Então você pode ter dependendo da quantidade que você gera. Você já vai juntar tudo, por exemplo, numa clínica aí, né, menor, você pode pegar todos os resíduos então gerados e já levar direto para o armazenamento externo. Ou, se for muito grande, você tem a coleta entre o local de geração, armazenamento temporário depois para o externo. Tá? O que mais? Observar sempre as questões de EPI e biossegurança, tá? Tá aí para vocês também, depois quero que vocês deem uma boa lida nesse nosso material. Aí tem alguns exemplos, né, dos tipos de carrinhos, tipos de recipientes muito utilizados, né, de forma segura para transportar esses resíduos. Do ponto de vista externo, um armazenamento para guardar esses resíduos sólidos de saúde, tá? De um local específico que tem que estar numa área externa, né?
do seu empreendimento, com lavatório, ponto de água, também tem algumas questões aí de engenharia, tá? Com boa iluminação e tal, vocês vão dar uma olhada aí. A coleta, como eu disse para vocês aí, conforme a classificação, tá? Aqui tem algumas recomendações, tipo, dos resíduos do grupo A e B, preferencialmente ser coletado diariamente, no mínimo 3 vezes por semana, tá? Por causa exatamente das contaminações. O resíduo do tipo A em equipamento específico e exclusivo, né? É separado dos demais resíduos por causa do potencial de contaminação, senão você pega a contaminação que pode, às vezes, acontecer. Mesmo estando lá bonitinho, fechadinho, se você misturar com outro resíduo, poderá ter a possibilidade do resíduo contaminado contaminar outro resíduo, então sempre tem que estar separado. O grupo B, que é o medicamento, né, resíduo de substância tóxica, coleta específica de produto perigoso e tudo mais. Do resíduo C, você vai ter uma empresa própria só para colher esses resíduos radioativos, tá? Tem que ter licença e tudo mais, é óbvio, né? E o tratamento final, né, que é para onde vai. Você pode ter o tratamento interno, como eu disse para vocês, algumas empresas, alguns hospitais e tal, tem as autoclaves próprias, tá, que tratam intra-estabelecimento, ou não tem e deixa para tratar nas autoclaves ou nos pontos de decaimento, que são nas empresas que você contratou. Aí tem alguns exemplos, né, de autoclaves, tá? Autoclave de pequeno porte, aqui, que alguns, dependendo do tipo de resíduo que é gerado, eles já são tratados antes de ser destinado. Por quê? Porque obviamente, isso daqui já é do tipo industrial, é óbvio que se você manda para uma empresa que que você contratou para buscar o teu resíduo, se você acondiciona ele e seu resíduo tem que ser tratado, né? Se você já acondiciona ele e esse seu resíduo, você já tratou ele, é somente para eles virem coletar e destinar, é aquele saco vermelho com inscrição do risco biológico, por exemplo, tá? Ou outros, tá? Que aí eu vou explicar um pouco depois melhor para vocês. Mas por que algumas empresas, alguns hospitais, por exemplo, optam por ter o seu próprio laudos do hospital, da área técnica aí da questão do resíduo, mostrando que fez o tratamento, assinando, porque senão o cara vai pegar teu resíduo e você vai falar para ele que já tratou, ele já destina final e depois dá problema, mas aí você fala assim, o cara não vai falar, mas eu não sabia que ele não tratou. Não, então tem toda uma questão burocrática aí, tá? E a destinação final, que vão se acondicionar em incineradores ou até mesmo aí em algumas valas sépticas, tá? Por exemplo, aí um exemplo de valas, né, de aterro sanitário, tá? Em que você tem aí a camada toda revestida e essas valas, elas são separadas dos aterros para receber, tá? Ela não é misturada com os outros resíduos domiciliares que vêm das nossas casas, não. Ela é uma vala chamada de vala séptica, que ela é separada das demais só para receber resíduos de saúde depois de tratados, tá? Porque aí não vai ter contaminação nos solos, tá? E algumas questões aí de tratamento, respiradores, piezômetros aí de incineradores e tudo mais, tá? Então, alguns exemplos aí para vocês. E por fim, obviamente, para você gerenciar tudo que você vai gerenciar, você tem que medir, né? O que você não mede, você não gerencia. Então, você tem que elaborar todas essas rotinas, avaliar de forma correta e controlar isso de forma correta, né? Ou seja, você ter os controles e os treinamentos, tá? E os indicadores internos de como que você está realizando todas essas questões aí, como é que você está realizando o teu planejamento, e se você está vendo que está reduzindo alguma coisa, né? Se você está percebendo que dentro daqueles procedimentos que você instaurou, você conseguiu melhorias, tá? Principalmente no quesito financeiro, tá? Que são as questões extremamente importantes para ele. Eu vou mostrar depois na nossa próximo encontro aí sobre exatamente uma simulação aqui de produção de resíduo e quanto que você pode reduzir, né? Cifras aí que podem alcançar, né, diferenças de mais de 20 mil reais por ano, tá? Dependendo do tamanho do estabelecimento, alguns vão ter até muito mais do que isso, tá? Então eu quero trabalhar com vocês muito essa questão prática, tá? Para vocês poderem também não só entender como funciona o plano de gerenciamento de resíduos, mas também aplicar ele na prática, que é esse que é o nosso maior objetivo.